Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Move Projetos. Meu nome é André Silva e no vídeo de hoje a gente vai deixar o nosso site responsivo, né? Se você está chegando agora aqui no canal, nos últimos vídeos eu gravei uma série onde eu ensinei a fazer esse site aqui, tá? É um site simbólico, o texto é simbólico, as imagens também. Eu estou dividindo ele em conteúdo. Nesse vídeo eu vou ensinar como deixar o design desse site responsivo e eu vou no próximo vídeo passar dicas de copy, tá? Para vocês criarem uma copy bem persuasiva para o site de vocês. Mas antes da gente deixar o nosso site responsivo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal da Move Projetos. Estou gravando esse vídeo, eu estou com 893 inscritos, quase chegando a 900. Então se estiver vendo esse vídeo e ainda não foi inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, tem muito conteúdo bacana, dá só uma olhada, tem muito vídeo que eu já publiquei aqui no canal. E dá uma atenção especial às nossas playlists. Eu estou tomando cuidado em deixar o conteúdo todo separadinho por listas, tá bom? Playlists bem legais. Tem inclusive a playlist sites grátis. Se você quiser aprender ferramentas para criar sites grátis, eu recomendo que você veja essa playlist aqui onde eu apresento várias ferramentas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos criar já o design do nosso site, tá bom? Eu não vou criar o design responsivo inteiro aqui para vocês, para o vídeo não ficar longo, porque vocês não gostam muito de vídeo longo, né? Então vou ser mais rapidinho aqui. O que você tem que entender sobre o design responsivo? Primeiro, como você faz isso no Elementor, tá? Você tem que clicar nessa opção aqui, modo responsivo, e aqui vai aparecer as opções para você, tanto para celulares, tá bom? Quanto para tablets e também para desktop. O que você tem que entender? Quando você fala em design responsivo, primeiro, você só vai saber se ele está bom de verdade acessando no dispositivo em que você vai estar fazendo o design. Então, só vai saber se ficou bom de verdade em um tablet, só vai saber se ficou bom de verdade acessando por um celular ou por um desktop. Hoje em dia, mais desktop e celular, né? Então, tudo bem, tranquilo. Você vai trabalhar muito com tamanho e espaçamento. E aí eu vou dar o exemplo aqui nessa seção mesmo, tá? Eu vou editar nessa seção. Aqui eu estou vendo que já ela está um pouquinho para baixo do que é o cabeçalho, então eu vou, por exemplo, diminuir a margem aqui, que é para ela aparecer no cabeçalho inteiro. Então acho que aqui é um menos 100, entende? Por quê? Você vai trabalhar basicamente com isso, com espaçamento. Não é mais, é talvez um menos 150, isso. Aí você vê que ele já ficou aqui. Só que você vê que está desconfigurado, né? Que eu estou aqui com o menu e o logo. Então, se eu clicar nesse botãozinho amarelo aqui, eu edito o menu. Ó. Vou salvar alterações e eu vou editar aqui o menu. Beleza? Está aqui a seção do menu. Então, eu vou, por exemplo, mudar o tamanho da coluna. Eu vou colocar que aqui onde o logo aparece eu vou deixar 80 e aqui onde o menu aparece eu vou deixar 20. Por quê? Porque eu quero que ele fique bem organizado aqui dentro. Aí eu volto para cá, ó, em editar página, certo? Aqui, ó, tá? Que aqui ele não está aparecendo, mas eu vou clicar aqui. Acho que aqui vai ser mais fácil. Isso, clique em editar página, beleza. Ele vai carregar, normal. Então agora você vai ver que você já está, por exemplo, no modo responsivo, ó, já está com o cabeçalho mais organizado. Aqui, se eu quero trabalhar nessa seção inteira, por exemplo, ó, eu clico em editar a seção e eu quero deixá-la mais harmônica, eu posso colocar um 20 de espaçamento, que eu aumento um pouco, entendeu? Eu tenho que trabalhar aqui com o tamanho, então, por exemplo, aqui está 700, para celular não precisa um tamanho tão grande, então você pode diminuir, ó, você pode deixar talvez um, um 600, ó, que eu acho que talvez seja um tamanho legal, ou só um tamanho simbólico mesmo, um 400, seja um tamanho bom o suficiente. Aqui, como a gente colocou um espaçamento para cima, seja mais interessante a gente colocar assim, ó, mas um 500, acho que é um bom tamanho. E aí a gente pode só aumentando aqui no espaçamento, entendeu? Eu vou mexendo aqui no espaçamento do site, tá?
para vocês darem uma olhada. Mas basicamente o design responsivo é isso, tá? Você vai ter que trabalhar com o espaçamento e vai ter que trabalhar com o tamanho. E aí, o que você fizer dentro do Elementor no dispositivo que você está alterando é o que vai valer. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui o tamanho do texto. Eu acho que para tablet, para celular, talvez um 25 ou um 30 seja um tamanho mais adequado. Ó. Acho que ficou mais harmônico. Aqui, ó, por exemplo, no texto, eu acho que um 18 fica grande. Então, eu posso colocar um 15. Né? Aqui, o botão, eu posso colocar ele para celular, ele assim, ó, justificado, que assim ele ocupa a tela inteira, entendeu? Então, são escolhas que você vai fazer de acordo, obviamente, com o seu público, conforme as pessoas trabalham. Então, e aí você vai entender que o que vale para uma alteração feita, por exemplo, para celular, só vai valer para celular. Não vai se aplicar aqui, por exemplo, em desktop. E a mesma coisa para tablet, entendeu? E aí em tablet é a mesma coisa que você fez para celular. Basicamente você vai trabalhar com o tamanho, você vai trabalhar com margem. Ó. Aqui eu quero que tenha um padding, ou seja, que é um preenchimento maior. Aqui eu estou mexendo no botão. Quero mexer na seção. Então, vou clicar aqui em editar seção e eu vou colocar um 30 de padding, ó, que é o preenchimento, certo? Aí o título, para tablet, eu acho que para tablet um 35. Ó. Aqui, o tamanho do texto tá bom. Já para tablet, eu não acho que fique legal um botão justificado. Eu acho que já fica legal nesse sentido aqui. Então, deixo para cá. E aí, o mesmo vale para todas as outras seções. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa seção, que é a seção, que é a segunda, né, seção do nosso site, eu deixei 120 para cima e 30 no inferior. Mas eu vou tirar isso e aí eu vou colocar um 50 aqui, né? É uma opção. Se eu não quiser 50 do lado, aí eu desvinculo os valores e aqui eu coloco um 20 de um lado e coloco 20 do outro, entendeu? E aí eu já meio que trabalho aqui com o meu espaçamento. E o mesmo vale para seções internas. Eu posso, por exemplo, dentro das seções internas, né, tirar aqui o espaçamento que eu quiser, posso tirar ou colocar mais espaçamento nas colunas, entendeu? Eu vou trabalhando para tentar deixar o design mais harmônico possível de acordo com o dispositivo. Então, eu acho que, por exemplo, essa coluna ela não precisa ter um espaçamento tão grande em tablet, 50. Acho que não precisa, então eu coloco aqui um 20. Ó. Viu como ficou melhor? Mas, de qualquer forma, o texto para mim está grande. Então, o que eu vou fazer? Pô, vou colocar um 25 aqui. Tá bom, ó. Tá harmonizando. O mesmo que eu fiz aqui, ó. Copiei, colei aqui embaixo, viu? Ó, colar estilo. Aí o mesmo que eu fiz nessa coluna, copiei, colei aqui embaixo, ó, colar estilo. Tá vendo? E aí eu já deixei duas seções do site trabalhadas para tablet. O mesmo vai valer aqui para essa seção e vai valer, é claro, para celular. Vou dar uma trabalhadinha aqui e você vai vendo, vou dar uma acelerada no vídeo, mas aí você vai dando uma olhada em como a gente vai fazendo. E aí lembrando, né? Fez qualquer coisa, clica no botãozinho verde aqui para atualizar, que já ajuda pra caramba. Vamos lá. Muito bem, então aqui eu terminei o design responsivo do site, tá? E aí você vai reparar que eu deixei ele tudo alinhado. Tem algumas coisas que eu posso resolver, como por exemplo, se a gente for pensar aqui mais ou menos, né? Eu posso diminuir esse espaço entre uma seção e outra, eu posso ajustar o tamanho da fonte, tem muita coisa que eu posso fazer. Por exemplo, aqui, se eu clicar de novo em editar o cabeçalho, o que vai acontecer? Né? Tá aqui o cabeçalho. Eu quero que ele tenha um espaçamento igual aos demais. Então, eu vou tirar aqui. Acho que se eu colocar um 10 em tudo, talvez fique legal. Vamos ver. Fica legal. Ó. Talvez um
pouquinho mais. Então eu coloco aqui um 20 de um lado, um 20 de outro. E aí é muito assim tentativa e erro. Quem viu esse vídeo um pouquinho mais rápido nessa parte que eu deixei, vai perceber que eu trabalhei basicamente com tamanho, ou seja, eu trabalhei basicamente aqui, ó, que aqui tá branco, aí fica um pouquinho difícil de ver, mas eu vou deixar aqui um 35, só pra gente ver como é que fica, ó. Ficou legal. Então, basicamente, eu trabalho com tamanho, tá certo? E eu trabalho com, ele não tá funcionando aqui porque não é editor total, mas basicamente eu trabalho com o tamanho do texto e eu trabalho com, claro, o espaçamento, então como que vai ficar exatamente, o espaçamento entre uma foto e outra. Há casos em que eu tenha que inverter. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for no desktop, pela lógica, essa seção aqui ela vai aparecer primeiro do que essa seção aqui. Mas o que que eu fiz? Eu inverti isso aqui no Elementor. Então, primeiro veio essa seção, que é a da foto, depois a imagem. Por quê? No celular faz mais sentido primeiro aparecer a imagem e depois o texto, entendeu? E por aí vai. E aí você vai trabalhando isso de acordo com o design. Lembrando que o que você precisa prestar sempre muita atenção alinhamento, tamanho de título e fonte e espaçamento. Tem que ter uma margem, tá? Tem que ter um respiro aqui entre a foto e o finalzinho da margem, entendeu? Tem que ter ali um respiro, porque tem que ter esse respiro, por conta dos aparelhos que são muito pequenos. Aqueles aparelhos que são maiores, nem vai fazer muita diferença, porque eles têm mais espaço para caber todo o conteúdo na tela. Mas aqueles que são um pouquinho menores, eles talvez a gente precise trabalhar um pouquinho. O mesmo que eu fiz aqui com o responsivo, né, para celular, eu vou fazer para tablet agora e você também vai acompanhando um pouco do que eu tenho que fazer. Muito bem. Então, se você acompanhou esse esse trechinho onde eu edito o tablet, você vai ver que onde eu tive mais trabalho é aqui. E isso é uma coisa que acontece muito com tablet, tá? Tablet, por incrível que pareça, às vezes a gente tem que deixar o texto e até algumas sessões muito mais espaçados, entendeu? E com um tamanho menor do que o que a gente faria no desktop, por incrível que pareça. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar de um jeitinho um pouquinho diferente. Mas, se a gente for olhar o site no geral, olha, em desktop ele está assim, que foi como a gente já ensinou no nosso tutorial, nos outros vídeos. A gente clica aqui em modo responsivo. E lembrando, o que fica de alteração em um não se aplica ao outro. Então, o jeito que o tablet está, vale só no tablet. Você fez alteração aqui em tablet, vale só no tablet, entendeu? Você fez alteração no celular, vale só no celular. O que você vai ter que fazer? Vai ter que inverter colunas e seções, você vai ter que trabalhar bem com o tamanho de imagens, vai ter que trabalhar bem com o tamanho de títulos, mas se você fizer um trabalho consciente, em pouco tempo você consegue fazer um bom ajuste responsivo no design e consegue fazer o site funcionar do melhor jeito possível, entendeu? Lembrando que isso tudo vai depender muito do tipo de site que você está criando, do tipo de função, então também nem dá para fazer um vídeo muito detalhado, porque isso é muito tentativa e erro e tem muito de testar. Lembrando que só pelo Elementor não dá para ter uma noção exata de como vai ficar o design do site, tá? Você tem que acessar em cada um desses dispositivos para saber. Como nem sempre é possível, o que eu recomendo? E a maioria das pessoas entram muito pelo celular e
a maioria das pessoas tem, né, um aparelho celular pelo menos, entra pelo menos no celular. Gasta mais tempo aqui, ó, em smartphone, tá? Mesmo que o seu celular, por exemplo, seja aqueles com telinha um pouquinho menor, verifica como ele fica nessa telinha, que é justamente para você conseguir ter uma noção de como está o design, porque acaba sendo o que leva mais em consideração, né? O que acaba contando mais, que é como as pessoas acessam pelo celular, que é como elas acabam acessando mais. E aí você vai mexendo no seu site, tá bom? Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você viu que em um vídeo rapidinho a gente já ajustou o design do nosso site. Lembrando que também é mais rápido, porque é um site de página única, né? Esse é um site, para quem não viu os outros tutoriais, né? É um site onde ele tem todas as informações mais básicas ali na primeira página dele. Então a gente não tem não leva muito tempo, né, para a gente poder trabalhar nele, né? Eu vou só abrir ele aqui numa janela anônima rapidinho e eu vou deixar o link do site aqui, tá, na descrição, que é para vocês darem uma olhadinha nele, tá certo? Ó, tá funcionando, tá tudo bem, ó, tá funcionando o nosso menu. Eu ensinei como fazer esse cabeçalho fixo aqui, ó. Então, soluções ele vai para a página de soluções, ó, sobre nós ele vai para a página sobre nós, contato para a página de contato, enfim. E obviamente, conforme a sua empresa for crescendo, conforme você for precisando de mais funções no seu site, você vai alterando, tá? E aí aqui para fazer um teste rápido para ver como que ele está no responsivo, você pode diminuir o tamanho da tela, para ver como ele se comporta e como ele vai mudando de tamanho conforme você vai mudando o tamanho da tela. Isso é um bom teste também para você fazer, você consegue testar em vários formatos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é bem rapidinho, e o próximo eu acho que é o mais importante de todos, porque é aquele que eu vou ensinar como criar uma boa copy para o site de vocês, beleza? E eu também vou ensinar, não no próximo vídeo, um vídeo mais para frente, como fazer um botão animado. Não pense que o botão tá assim, ficar customizado à toa, tem uma razão. Tudo no canal da Move tem uma razão de ser. Então acompanha o canal da Move, curte, comenta, compartilha. Deixa eu ver se o YouTube vai abrir aqui. A internet tá aquela maravilha hoje. Mas curte, comenta, compartilha, faz essa comunidade da Move crescer cada vez mais, que a ajuda de vocês ela é muito valiosa. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!